Estamos na EBO, o maior evento promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo, Ministério do Belém, há 76 anos. É a Escola Bíblica de Obreiros, um trabalho que é esperado, aguardado por todos os nossos irmãos, amigos, companheiros de ministério que reservam este período para estar conosco. Há 76 anos, no mês de setembro, a partir do terceiro domingo, começa a nossa Escola Bíblica. Finalizou agora o período da manhã, deste quarto dia de EBO, e tivemos como ministrantes os pastores Emanuel Barbosa Martins Júnior, que é o presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém em Birigui, e ele falou sobre o líder e a palavra de Deus. A segunda hora, o palestrante foi o pastor Cisaque da Silva Valadares. Pastor Cisaque é o presidente da Assembleia de Deus na cidade de Rio Claro e é o primeiro secretário da nossa convenção do estado, a Confradesp. E os estudos desta manhã foram concluídos com o pastor Carlos Roberto Silva. Pastor Carlos é o presidente da Assembleia de Deus Ministério de Cubatão, que tem a sua sede em Cubatão, mais igrejas em todo o estado de São Paulo. É o presidente também da Comadesp, a Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, e é o relator do Conselho de Doutrina, um dos mais importantes conselhos da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Pastor Carlos falou sobre os aspectos da chamada ministerial. E é com ele que nós estamos aqui nos estúdios da Rádio RBC, onde estamos sendo acompanhados pela Rádio RBC, que é 80.9 FM, e também pela TV AD Belém, que está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, por onde os irmãos estão nos assistindo. Pastor Carlos, bom dia, paz do Senhor. É uma alegria poder receber o senhor aqui. Bom dia, paz do Senhor, meu amigo evangelista Tiago, todos os seus ouvintes e telespectadores. É um prazer ter participado na manhã de hoje dessa EBO tão importante da Assembleia de Deus do Belenzinho. Para os irmãos que estão nos acompanhando, o pastor Carlos é um comunicador aí que inspira gerações, viu? Eu tenho um blog e o meu blog veio à existência através da inspiração do pastor Carlos, que é o editor do blog Point Rema. Era um blog focado 100% em notícias assembleianas, mas hoje envolve aí, traz aí para todos nós notícias de todas as áreas e não só da Assembleia de Deus. Pastor, o senhor é assembleiano de berço, nascido Verdade. E criado aqui no estado de São Paulo, filho de um pioneiro da Assembleia de Deus aqui no nosso estado, pastor Josias de Almeida Silva, que já está na eternidade, foi um ícone da denominação aqui em São Paulo e em todo o Brasil. E sabemos que o senhor é um apologista, que o senhor é voltado para a área do ensino. Pastor, qual o significado de uma escola bíblica na vida de um obreiro? É fundamental, Tiago e demais irmãos. A escola bíblica de obreiros, ela, na Assembleia de Deus, ela vem de base. Na verdade, nós não tínhamos outrora os cursos teológicos, as faculdades teológicas, e os nossos obreiros eram formados a partir das escolas bíblicas que aconteciam nos ministérios. Pastor, hoje, na maioria das igrejas, aqui em São Paulo, na Confradesp, no Ministério do Belém é assim, eu acredito que na convenção do senhor, no seu ministério, talvez seja também. Hoje, para que eu possa ser consagrado a qualquer cargo da igreja, é obrigatório que eu tenha uma formação teológica. Na convenção, na igreja do senhor também funciona assim? Perfeito. No nosso caso, não existe a obrigatoriedade, mas hoje já é uma tendência natural. Até porque pastorear hoje é necessário que a pessoa esteja à altura, não é? Não somente dar razão da sua fé e tudo aquilo que diz, tudo que faz parte da nossa confissão de fé, que está estabelecida, que está impressa, não é? Pela nossa convenção geral, é necessário que o obreiro esteja à altura para dar razão da sua fé e tudo aquilo que ensina. Não basta dizer é isso aqui, tem que dizer porquê. Ele tem que ter embasamento, né? À luz da palavra de Deus. Pastor, o senhor tem quantos anos de ministério? Eu fui consagrado em 87. A minha idade, 35 anos. 35 anos já. O senhor estava sendo consagrado e estava nascendo. Exatamente, Pastor, o senhor disse que antes a escola bíblica fazia o papel das escolas teológicas. Isso. Então, antes, quando o pai do senhor pretendia consagrar alguém, quando na época que não tinha faculdade teológica, eles avaliavam se essa pessoa participava de EBOs? Com certeza, não somente se ele era um participante assíduo, mas normalmente todas as consagrações aconteciam durante um EBO. Então, se não participasse pelo menos daquela EBO, nem seria consagrado. Pastor, eu trabalho na igreja há cerca de 20 anos e observo isso, que as consagrações é sempre em período de escola bíblica. Isso sempre foi assim na Assembleia de Deus? Sempre foi assim. É uma coisa muito importante, porque esse ambiente frequentado, ministrado por obreiros,
até esse ambiente, esse momento de almoço, esse momento de intervalo, a conversa é Bíblia, a conversa é igreja. A escola bíblica é local de formação de obreiros. Pastor, além do enriquecimento espiritual e teológico com as ministrações, esses momentos, como o senhor citou, de congraçamento, interação com os pastores, os obreiros, o encontro de irmãos de diversas idades, traz benefícios também para a gente, né? Jesus, ele não estava com os discípulos somente quando ministrava. Ele estava quando orava, ele estava quando fazia suas refeições. Então, esse é um momento de congraçamento, porque todo ambiente ele é propício, né? Então, mesmo após as ministrações, os obreiros, nesse momento do intervalo, estão conversando, estão fazendo juntos as refeições, estão conversando de Bíblia, de Deus, estão conversando da obra do Senhor. É importantíssimo. Pastor Carlos, como disse, é o presidente da Comadesp, Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo. Vale ressaltar aqui para você que está nos acompanhando que, a nível de CGDB, não existe apenas uma convenção por estado, como acontece em outras denominações, em outros ramos da Assembleia de Deus. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos 4 convenções. Comadesp, Ciadespel, Comoexpo e a Confradesp, que é a Convenção do Belém. E o pastor Carlos preside a Comadesp, que é uma das mais antigas, que completou 50 anos, né, pastor? E o Jubileu de Ouro foi comemorado agora, né? Porque a pandemia, agora, 2 anos depois, por conta da pandemia. Impediu. Pastor, cita pra gente aí os pastores que presidiram a Comadesp. Os fundadores da Comadesp foram pastores João Alves Correia, que era pastor de Santos. E vale lembrar que a Igreja de Santos é a primeira igreja do Estado de São Paulo. De 1924, a pioneira do Estado de São Paulo. Pastor Alfredo Requidal, que já dorme no Senhor também, que era pastor do Ipiranga. Que depois foi o presidente da Comoexpo, depois foi o presidente da Comoexpo. Pastor Joaquim Marcelino da Silva foi presidente da Assembleia de Deus em Santo André. Pastor José Dutra de Moraes, que foi pastor presidente de Catanduva, pastor Luiz Almeida de Nascimento, foi pastor de Ribeirão Preto e depois de Santo André, e outros mais. Meu pai é também da época da fundação, da equipe que fundou. E faleceu agora há poucos dias o pastor Esdras Carlos Guimarães de Caçapava, que o registro dele era número 5, ele estava junto com os fundadores também. E vale ressaltar que por muitos anos foi presidida pelo pastor José Ezequiel da Silva. Pastor José Ezequiel, um pioneiro, ele foi o primeiro presidente, vale ressaltar que ele foi o primeiro presidente e depois de muitos anos ele voltou a ser o presidente em 2004 e aí ficou até quando jubilou. Pastor e aí Ezequiel com a jubilação dele, o pastor Josias assumiu. Exatamente. Ficou acho que cerca de 4, 6 anos, Meu né? pai ficou 4 anos, 4 anos e depois o senhor assumiu eu assumi pela graça de Deus. E está conduzindo aí até hoje a Comadesp. Pela misericórdia do Senhor. Pastor, o senhor falou sobre os aspectos da chamada ministerial. Durante a sua ministração, o senhor disse que se nós não fizermos a obra de Deus, Deus levanta outro. Os discípulos passaram por isso, né? Eles foram expulsar o demônio de um menino que o pai levou, eles não conseguiram e eles foram achar ruim porque outros estavam, não era do grupo de Jesus, estavam expulsando o demônio em nome de Jesus. Falou assim, olha, quem não é contra nós é por nós, deixa eles expulsados. Se a gente não fizer, Deus levanta outro para fazer. Pastor, então eu posso entender que, como o senhor disse aí, existe, a gente sabe que existe os ciúmes no ministério, porque um está fazendo, o outro não, tal. Então isso aí é desde os tempos dos discípulos, dos apóstolos. Nada é novo, tudo se repete, não é? Tudo se repete, ciúme, né? Inveja, eles queriam ter o poder da marca de Jesus, e nem Jesus deixou, ninguém tem o poder da marca. Você pode usar o nome de Jesus, não é? Jesus é nosso enquanto a gente fizer direito, se a gente deixar de fazer, ele levanta outro para fazer. Nós somos o instrumento, o senhor disse, Exatamente. Mas quem faz o milagre é Deus, né? E temos que nos deixar ser usado por ele. É verdade. Pastor, o senhor também disse que quem entra no ministério não pode sair. E quando bate o desânimo, qual é a saída? Correr para os pés do Senhor. Não jogue a toalha. Nem por desânimo e nem por estresse. Moisés, estressado, quebrou as tábuas da lei. Pastor, nós vivemos numa época... Eu tenho idade de ser filho do senhor. Então o senhor, com certeza, veio bem na frente. Quando o senhor tinha minha idade, nós não tínhamos essa série de males, de doenças que temos hoje, como Perfeito. Depressão e tudo mais. E hoje existe, né, esse estresse, existe essa depressão. Os obreiros tinham menos recursos do que os obreiros de hoje têm, a geração do senhor tem hoje, que está na presidência hoje, mas eles parece que viviam mais saudáveis, não é, pastor? Qual a motivação de tanta dificuldade, tanto estresse na saúde do obreiro hoje? Primeiro que a vida é estressante, né? A vida de hoje é estressante. Nós temos mais conforto. Pastor, mas naquele tempo não era estressante como é hoje? Não. Eles passavam dificuldades diferentes. Talvez passaram fome, não é? Na nossa convenção, por exemplo, nós temos algumas histórias interessantes. Por exemplo, o pastor João Alves Correia, ele era diácono. Isso eu ouvi dele e do pastor Alfredo. E o pastor
Alfredo já era pastor. Então, o seguinte, eles paravam no caminho, compravam uma galinha e faziam uma fogueira debaixo da árvore para cozinhar a galinha ali. E o pastor Alfredo era muito enjoado, né? E ele falou assim, Correia, não dá para comer esse frango aí porque está cheio de penugem. Você imagina alguém hoje fazendo uma viagem e cozinhando debaixo de uma árvore? Isso não existe mais. O pastor José Wellington conta que viajou muitas vezes, não foi uma, foram dezenas de vezes para o Mato Grosso, comendo matula, não sei se era esse o nome que ele usava, que era uma farofa de frango com banana, né, e farinha e tal. Eu vou dar um exemplo aqui, uma convenção co-irmã, se eles estiverem assistindo, eles vão atestar isso. Pastor Fávaro, pastor Leante, a gente ouve histórias deles viajando, eles bem novos ainda, com o pastor Alfredo Henrique Dá, olha a potência que se tornou Ipiranga, não é? E eles comiam pastel e caldo de cana na estrada. Mas pastor, não, a igreja não pode, tem que economizar. O Ipiranga é uma potência hoje, porque teve alguém que comeu pastel e tomou caldo de cana na estrada. Agora, o estresse de hoje é por conta da correria da vida, não é? Antes, para a gente atender uma pessoa, tinha que marcar a hora, aquela coisa, não, hoje eu tô aqui, o WhatsApp está girando e eu vou ter que dar resposta. E se o senhor não responde rápido, aqui não dá atenção, aqui o pastor não me ouviu, que não sei o quê. A vida é estressante. Então, o estresse sempre aconteceu. Moisés se estressou, quebrou as tábuas da lei. Quando Deus mandou ele falar a rocha para dar água, ele bateu na rocha e por conta disso ele Estava bravo, né? Estava bravo, mas não entrou na terra prometida. Devia ter encontrado algum cooperador, algum diácono aí tribuloso no caminho, não entrou na terra prometida. E é o cuidado que a gente tem que ter para não jogar a toalha, não se estressar, não jogar o ministério para o alto numa hora de estresse. Tá, mas o que eu faço, pastor? Na hora que o estresse bater, na hora que vi o nervoso, na hora que eu pensava, vou entregar a igreja, vou entregar o campo, o que eu tenho que fazer? Me dá uma saída. Ontem à noite, eu pregava em nossa igreja em Cubatão. Moisés e o povo de Israel, eles foram muito interessantes. Quando eles desagradaram a Deus, Deus falou assim, não irei mais no meio de vós. Eu colocarei um anjo que vai dar as vitórias. Eles se arrependeram. Eles se humilharam e falaram, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faças daqui. Sem a presença de Deus, nós não conseguimos nada. Sem Jesus, nós não conseguimos. Ele é o nosso socorro. Ele continua sendo o socorro bem presente na hora da angústia. Para o novo convertido, para o pastor presidente e para todos nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Se perdemos essa alegria por causa das lutas da vida, a situação fica difícil e você não consegue pastorear. Pastor, mas vale ressaltar também que o estresse vem também pelo desgaste físico, né? Perfeito. O pastor também pode tirar férias, pode descansar, não pode, pastor Carlos? Aliás, esse equilíbrio é a coisa mais difícil. E você tem que buscar esse equilíbrio. Porque hoje, por exemplo, você tem que imaginar, você tem a sua saúde, você tem a sua família e você tem a igreja. Sem saúde, você fica sem família, você fica sem igreja. Hoje a gente ouve muitos obreiros dizendo assim, eu não posso mais fazer a obra porque eu vou agora tomar conta, vou cuidar da minha família. Não, para o ministério só serve quem cuida da família. Tem que cuidar da família para poder fazer a obra. Então tem que encontrar equilíbrio e o nome do Senhor será glorificado. Pastor, para concluirmos, repetindo o tema da sua ministração, foi os aspectos da chamada ministerial. O senhor também falou sobre as motivações de um obreiro. Qual deve ser a motivação de um obreiro realmente chamado por Deus? A igreja cresceu, a igreja se tornou poderosa. Do ponto de vista institucional, a igreja é uma empresa. Essa não é a motivação. Nós temos que cuidar disso, lembrando. Tem muita gente abrindo igreja para ganhar dinheiro, não é, pastor? Exatamente. Pensando, aliás, com essa motivação é uma motivação espúria, carnal, humana. O obreiro pode viver bem. Diz a Bíblia que o obreiro é digno do seu sustento. Ele é digno do seu salário. Agora, ele não pode trabalhar no reino por causa do salário. Jesus não deu salário para ninguém, mas sustentou a todos. Essa não pode ser motivação. Outra, não é só dinheiro, não. Status. Sim, posição, né? Tem gente que entra numa igreja como essa, uma igreja grande, bonita, abençoada, não é? Presidente da República vem aqui, governador vem aqui. Ele vai dizer, podia ser, meu amigo, não entra nessa não. Porque você não sabe... Um termo bem popular, onde é que a onça bebe água. E aí, se você não for chamado por Deus, se você não tiver comunhão com Deus, você poderá ficar numa situação difícil. Faça pela motivação correta, servir ao Senhor com alegria. Pastor, e vale lembrar que, como o pastor José Wellington concluiu agora o período da manhã dizendo, nenhuma igreja nasceu grande, né? Nenhuma. Pastor José Wellington está aqui hoje presidindo o Ministério do Belém, a maior Assembleia de Deus do Brasil. Perfeito. O seu pai presidiu a Assembleia de Deus de Cubatão, a maior igreja do litoral, foi presidente de uma das maiores convenções do país, que a Comadesp é uma das maiores do país, mas eles pagaram um preço caro, né, pastor? Para chegar no fim da vida onde chegaram, né? Eu dei um exemplo hoje aqui, meu pai foi consagrado no ano de 1970, mas ele já dirigia a igreja há muitos anos.
trabalhando, andando de bicicleta, saindo do serviço, tomando banho nos fundos da igreja para dirigir o culto. Ele não nasceu pastor presidente. E não começou dirigindo igreja grande, começou dirigindo ponto de pregação. E são homens que nunca exigiram serem chamados de títulos astronômicos como tem hoje, né? Com certeza. Pastor José Wellington, alguém estava ministrando aqui durante a semana e falou assim: o nosso mestre, o nosso doutor, o pastor José Wellington falou: não, meu filho, eu sou servo, sou pastor. Pastor Josias morreu sendo chamado de pastor. Pastor José Wellington é o presidente da Convenção Geral de Honra, chamado de pastor. Hoje tem muito aí apóstolo, bispo e tudo mais, né? Mas graças a Deus a nossa... Não demorará a aparecer querubins e serafins. Querubins, né? Graças a Deus, a Assembleia de Deus, a CGDB, pastor tá de bom tamanho, né, pastor Carlos? Está de bom tamanho. Eu louvo a Deus por ser pastor, não tenho orgulho disso, mas eu sou satisfeito em Cristo por Ele ter me chamado e agradecido a Ele pela chamada que me deu. Pastor, nós vamos concluir a nossa live, a nossa entrevista aqui, fechando o período da manhã. E como disse aqui, nós temos dois contrastes. Um pastor que já está no ponto alto do seu ministério, está em plena atividade, e tem um pastor que está começando, que no caso sou eu. Eu queria que o senhor deixasse um conselho para os jovens obreiros, porque eu comentei aqui ontem com o pastor que não é muito simples ministrar numa escola bíblica, porque o senhor tem obreiro que está começando, que é cooperador com 18 anos, mas tem pastor que está no fim da carreira ministerial com 95, como o pastor José Pereira da Silva. Então eu queria que o senhor deixasse um conselho, uma palavra motivacional, já que o senhor falou sobre as motivações do ministério, para quem está começando, está chegando hoje, talvez esteja participando da primeira EBO, e para aqueles que já participaram aí, talvez, de 60 edições da escola bíblica. Eu vou começar falando por aqueles que já participaram, talvez, de quase todas as escolas bíblicas. A presença deles é muito importante aqui. A presença deles faz o jovem entender que vale a pena. Eu comecei muito cedo, Tiago. Eu já trabalhava antes na igreja, mas eu saí da minha vida profissional em 85 e fui consagrado em 87. Era muito complicado você chegar, pedir as contas do banco, já numa função de gerência, não é? E sem ser consagrado. Eu vim sem ser consagrado 2 anos. Então, quando o senhor foi consagrado, o senhor já vivia integralmente Eu já vivia integralmente da obra já. E a palavra que meu pastor deu foi a seguinte: do pão que eu comi, você come, da água que eu beber, você bebe. E foi assim até o dia que ele jubilou. Não é? E louvo a Deus por isso. Nunca faltou nada, né, pastor? Graças a Deus. E sou amigo de todos os gerentes que eram junto comigo até hoje. Eu não sou inferior a eles em nada, muito pelo contrário. Aqueles que aceitaram Jesus estão igual a mim. Os outros estão na pior. Não é? Mas deixa eu falar uma coisa. Esses pastores idosos, a presença deles é muito importante. E aos jovens, a fala que eu dou para vocês, meus amados e queridos pastores, fiquem no seu lugar. Parafraseando, ou lembrando a palavra do pastor Sisak, né? Fique na porta. Fique na porta. Uma hora a porta vai saber. Mas como é que o senhor pode falar isso? Fui vice-presidente 30 anos. Só 30 anos. Eu dou cursinho para vice-presidente, tá? Fiquei no meu lugar. Hoje, pela misericórdia de Deus, estou pastoreando, presidindo. Lembrando que nós somos a tudo servo de Deus. Aprenda tudo que você puder. Nós aprendemos com os acertos e aprendemos com os erros também. E no momento certo você terá a oportunidade de colocar em prática. O senhor começou falando para os mais velhos. Perfeito. E o conselho que você deixa para os mais novos? Exatamente isso. Fique no seu lugar. Aguarde. Aprenda tudo o que puder dos mais velhos. A gente aprende com os acertos deles e até com os erros deles nós aprendemos também. Quando eu cheguei na Comadesp, eu era apenas um secretário. Trabalhei com todos os presidentes. E a mesa era composta por pastores caciques, como podemos dizer, né, pastor? Só os mais velhos, né? Eu me lembro. Eu ainda sem 30 anos e eles todos de 70 para frente. Não é? E hoje estou lá no mesmo lugar e eu sou o velho agora. Entendeu? Porque a minha geração está vindo atrás do senhor. Né? E glorifico a Deus por isso. Meus irmãos, este aqui é o pastor Carlos Roberto Silva, presidente da Comadesp, Convenção das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, dos ministros da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo, presidente da Assembleia de Deus em Cubatão, que foi o terceiro orador do período da manhã desta quarta-feira na nossa Escola Bíblica de Obreiros.